Se você já fez a famosa panqueca de banana com 3 ingredientes e ela não deu certo, eu vou te contar aqui o porquê. Então, nesse vídeo, eu vou preparar minha panqueca de banana e vou te contar os maiores segredos que fazem ela ficar perfeita, durinha, firme, parecendo um pãozinho e super saborosa. Primeiro passo, então, é separar os ingredientes. A gente tem 3 ingredientes que compõem a base dessa receita e eu vou mostrar algumas opções para variar também. Então, para preparar, você sempre vai precisar de aveia, 1 colher de sopa, um ovo e uma banana. E quais são as 3 coisas opcionais que eu uso muito aqui no dia a dia para ir variando? Primeira coisa é adoçar, então você pode usar tanto um adoçante culinário ou açúcar mascavo, mel, melaço. Você pode colocar também uma essência. Eu uso tanto a de baunilha, que é aquela tradicional de gotinha que a gente compra no supermercado, quanto essa aqui de avelã, que eu comprei em loja de produto para festa. Também custa aí uns 2, 3 reais e dá um sabor diferente. Terceira coisa que você pode fazer é saborizar a sua panqueca. Então, tanto usando frutas, hoje eu vou usar o mirtilo, mais banana, morango, maçã. A única coisa que tem que tomar cuidado são com aquelas frutas que soltam água. Então, o morango, por exemplo, se você for usar ele para colocar no meio da sua massa, não precisa tampar a panela, porque se você abafar, ele vai começar a juntar muito líquido. E a segunda forma de saborizar seria colocar chocolatado, cacau, pasta de amendoim, e aí já fica com uma carinha um pouco mais de sobremesa. Da mesma forma que colocando as frutas, você pode colocar quadradinhos de chocolate. Nossa receita começa então amassando uma banana. Dica muito importante: a banana prata, ela já é naturalmente mais firme e se você usar, a sua panqueca vai ficar com uma consistência melhor do que se você fosse usar a nanica. Procura sempre uma que não esteja tão madura, ela tá tipo um pouquinho mais pro verde do que pro maduro. Por quê? Porque ela vai ficar bem firme e ela vai ajudar a dar aquela consistência de pãozinho na nossa receita. Se você usar uma banana muito mole, principalmente quando você pega aquela nanica que tá bem madura, ela vai virar um mingau na sua panqueca e aí realmente não vai dar certo. Isso faz com que ela fique um pouquinho mais chatinha de amassar, mas agora, enquanto eu estava explicando aqui, já deu e já está completamente amassada. E agora eu vou colocar a aveia. Quando você for escolher a sua, é muito importante que você escolha uma que não seja muito grossa. Por quê? Uma das coisas que faz a sua panqueca dar errado é não deixar a massa homogênea o suficiente, naquela consistência que ela precisa. E se você usar a aveia em flocos, isso tem uma grande chance de acontecer. Então eu estou usando aqui a farinha de aveia, ou você pode usar aquela aveia em flocos finos. Outra coisa, se você tiver uma colher medidora, usa ela, porque a quantidade que a gente coloca aqui e naquela colher tradicional é diferente. Por último, eu vou colocar o ovo. E aí, uma coisa também muito importante para você observar é a proporção que você vai ter dentro da sua massa entre tamanho do ovo e quantidade dos outros ingredientes. Se você estiver usando um ovo médio, que seria mais ou menos o tamanho desse aqui, uma banana de 75, 80 gramas já é o suficiente, que não seria uma banana muito grande como a minha, realmente não é. Então isso é super importante. Que essa receita de 1 para 1 que a gente fala, né, uma banana, um ovo e uma colher de aveia, ela vai dar certo com aqueles ovos um pouco menores e com uma banana de tamanho médio. Se você estiver usando o ovo grande e a banana grande, já saiba que você vai precisar de 2 colheres de sopa de aveia, senão a sua massa vai ficar muito líquida e também corre o risco de você ficar com aquele gosto de omelete. Tem muita gente que reclama que a panqueca fica com gosto de ovo e eu já vou dar a minha dica aqui também para que isso não aconteça. O que vai dar aquele gosto de ovo é aquela fibrazinha branca que fica no ovo, que é da onde começaria a se desenvolver ali o pintinho. E aí ele fica aquele negocinho duro, né, no meio da sua panqueca. E ele tem realmente um cheiro mais forte e um gosto mais forte. Então, toda vez que você estiver preparando, seja uma panqueca, seja um bolo, sempre dá uma olhada. Você pode quebrar o ovo num lugar separado, até para garantir que ele não vai estar estragado, e retirar essa películazinha que a gente chama aqui no interior de que é o pintinho do ovo. Bom, aqui eu já fiz o básico e eu vou colocar algumas gotas de adoçante. Esse tipo de adoçante aqui de supermercado
Você até pode usar para fazer essa panqueca que vai ficar tipo 5 minutos no fogo, mas caso você esteja fazendo um bolo, por exemplo, não é muito indicado, porque ele pode amargar, não é um produto próprio para ir no forno. Então, se você tem diabetes ou alguma restrição alimentar ou optou realmente por consumir o adoçante no lugar do açúcar, procura alguma marca que tem o adoçante forneável. Geralmente ele vem granulado igual o açúcar cristal. Então agora a gente transfere a nossa massa e antes de qualquer coisa eu vou untar. Mesmo que essa frigideira seja antiaderente, o ovo ele tem uma característica ali que ele gruda demais nas coisas. Seja panela, seja forma. Então é sempre melhor você passar uma camada fina para untar a sua frigideira do que não colocar nada. Como aqui é muito pouquinho, mesmo que você não tenha o costume de usar óleo de soja no dia a dia, não tem necessidade de você ficar esquentando a cabeça de eu tenho que usar óleo de coco, eu tenho que usar azeite. Pode usar o que você tiver aí na sua casa, porque é realmente uma camada bem fina e o papel acaba absorvendo um pouco, então vai no mais simples que você tiver aí. Agora é só transferir essa massinha aqui para a frigideira. Se você quiser que ela fique mais fofinha, você pode colocar uma pitada de fermento aqui, aquele químico para bolo. Seria mais ou menos meia colher de café, que é aquela menorzinha. E agora que eu vou distribuir as minhas frutinhas, que nesse caso eu tô usando mirtilo, também é chamado de blueberry. Só levar pro fogo, fogo bem baixinho, o mais baixo que você conseguir, para que ele consiga cozinhar bem e ficar um pouquinho crocantezinho no fundo, mas não queime e não fique amargo. Você vai perceber que ela tá começando a chegar no ponto, porque o cantinho aqui, vai começar a firmar. Aqui você tem duas opções, ou virar para deixar os dois lados tostados, ou abaixar o fogo no mínimo possível, que nem aqui, que quase não dá pra ver, e tampar para deixar essa massa de cima cozinhar com o próprio vapor. E aí você não precisa virar e mantém a parte de cima da sua panqueca bem decoradinha e bem bonitinha como tá aqui. Panqueca pronta e você vai ter levado mais ou menos 5 minutos para preparar, então é uma opção ótima para um lanchinho da tarde, para um café da manhã ou para a hora que bate aquela fome aleatória no final da noite, enfim. Espero que você tenha gostado, que essas dicas tenham te ajudado e que da próxima vez você tire de letra para preparar essa receita que é super prática e tão versátil. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal, porque toda terça-feira tem vídeo novo.